Vamos neste vídeo falar sobre um painel extremamente interessante para trabalhar com shapes, que é o painel do Pathfinder. De regresso então ao nosso Illustrator, vamos aqui novamente criar um novo documento, já é habitual, já sabem como funciona, e neste novo documento nós vamos aqui trabalhar então com um painel que se chama Pathfinder. Ora, há várias formas de nós o apresentarmos, poderemos ir pela forma mais comum, que é selecionar aqui o Pathfinder, ou então Shift Ctrl F9. No entanto, o Pathfinder poderá também surgir assim que eu desenho aqui uma shape no meu artboard. E como podem ver, assim que eu desenhei uma shape, apareceu aqui este painel, que estava aqui escondido no outro monitor, mas aparece aqui este painel do Transform, que contém aqui o Pathfinder, ok? Tem o Align e tem o Pathfinder. Ora, eu vou separar aqui o Pathfinder, vou fechar aqui este painel e vamos nos concentrar então aqui nas opções do Pathfinder. O Pathfinder é mais facilmente explicável quando nós temos duas formas no nosso ambiente. E ele é extremamente interessante porque tem uma funcionalidade muito semelhante à que acontece aqui, neste caso, com o Shape Builder Tool, ok? Eu, pessoalmente, prefiro, em vez do Shape Builder Tool, prefiro usar o Pathfinder. Penso que é um pouco mais intuitivo, até porque eu aqui obtenho logo, imediatamente, uma visualização do resultado que eu pretendo obter no trabalho entre duas shapes. Ora, o que eu vou fazer aqui, basicamente, é copiar, e para copiar eu fiz simplesmente o seguinte. Cliquei aqui no centro desta minha shape, neste meu retângulo, teclei Ctrl Alt, o cursor vai ficar com aquele aspecto de uma seta preta e outra branca e que me permite agarrar, arrastar e fazer uma cópia daquela shape, ok? Vou colocar aqui as shapes propositadamente uma sobreposta sobre a outra e vou alterar as suas cores. Neste caso vou colocar aqui um azul e aqui uma cor ligeiramente diferente, apenas para podermos ter a separação entre as duas shapes. Ora, muito bem. O Pathfinder permite-nos extrair, juntar, retirar, fazer trims, fazer uma série de operações entre principalmente duas shapes. Ora, o que acontece aqui então é o seguinte. É extremamente importante a sequência de seleção das formas e a forma como eu faço essa seleção. Se eu selecionar primeiro esta forma e depois selecionar esta, o que vai acontecer é que esta é a forma-chave, a primeira, aquela sobre a qual, por exemplo, estas operações irão ser executadas, contando que existe uma segunda forma que irá então fazer uma intervenção. Ora, neste caso, aqui chama-se Unite. Ora, o que é que isto significa? Basicamente, se eu clicar aqui, ele vai unir. Reparem como ele automaticamente assimilou a cor da segunda forma que eu selecionei, ok? Portanto, muita atenção a isto, porque em algumas circunstâncias vai ser a forma que vai ser retirada, ou então elas vão se juntar e, portanto, vão ser assimiladas características da forma, de uma das formas, neste caso. Portanto, nesta circunstância aqui, eu faço um Unite e automaticamente tenho aqui, então, a junção das duas formas. Eu vou voltar atrás com Ctrl Z, vou manter as duas formas selecionadas, e reparem que se eu selecionar primeiro esta e segundo aquela, e se eu fizer a mesma operação, o resultado é igual. E isto acontece por uma razão simples, tem a ver com a ordem dos layers. Se eu aqui arrastar o meu retângulo azul para a parte superior, então o resultado vai ser diferente, ok? Portanto, aqui a forma como os layers estão posicionados é que vai determinar qual deles é que vai ter a supremacia sobre o outro. Ora, vamos então aqui fazer o seguinte, eu vou aqui puxar este layer verde para cima, e vamos experimentar aqui a segunda opção. Neste caso, vamos selecionar as duas e quando eu clico aqui, o que é que vai acontecer? Obviamente, aquilo que está aqui demonstrado nesta imagem. Vai ser retirada esta porção que está aqui à primeira forma. Então, se eu clicar aqui, automaticamente desaparece a segunda forma para ficar apenas a primeira, retirando-lhe então aquele espaço. Ora, isto é extremamente interessante porque eu posso simplesmente fazer o seguinte. Reparem, eu vou desenhar aqui uma forma livre, por exemplo, e vou colocá-la aqui no interior desta shape. E vou agora selecionar esta e selecionar aquela. E reparem, vou agora retirar e reparem o que aconteceu. Eu tenho então a minha shape aqui, uma nova forma. Reparem que ela aqui é só um layer que tem este buraco no meio. Okay? Eu posso aqui muito simplesmente fazer o seguinte. Vamos imaginar que eu quero fazer aqui um buraco aqui no meio, ok, com uma circunferência. Eu poderei simplesmente
chegar aqui, selecionar uma circunferência, desenhar aqui a circunferência, vou colocá-la até aqui com uma cor diferente para podermos identificá-la claramente. E o que acontece? Agora vou usar aqui um painel do alinhamento, aqui o Align, ok? Para que eu possa centrar aqui estas duas formas uma no outra. Ora, para isso eu vou selecionar aqui o Show Options para selecionar aqui o Align to Selection, para ter essa certeza. Ora, eu vou aqui alinhar os dois e reparem o que é que vai acontecer, eles vão ficar os dois centrados, quer na vertical, quer na horizontal. O que vai acontecer agora, bastará eu utilizar simplesmente aqui esta função e automaticamente eu tenho aqui o meu quadro, neste caso a minha shape com um furo, com um buraco no meio, ok? Mas vamos ainda continuar aqui a explorar as restantes circunstâncias das shapes, neste caso do Pathfinder. Ora, eu vou aqui fazer mais uma cópia, vou alterar aqui novamente a cor para termos cores diferentes. Muito bem. Ora, o que acontece então aqui é o seguinte, já vimos aqui que este junta, este aqui retira, este aqui faz uma interseção, o que significa que se eu selecionar as duas formas, o resultado da interseção será esta porção que está aqui. Então reparem o que é que vai acontecer quando eu clicar, todas as outras formas desaparecem para deixar aqui à vista esta que aqui está. Okay? Vamos voltar atrás. Okay? Não há aqui nenhuma separação. E vamos ver a última. Esta faz exatamente o contrário. Isto é, em vez de me deixar apenas a interseção, vai retirar a parte que faz parte da interseção. Neste caso, quando eu clicar, vamos ficar aqui a branco porque ficamos com duas formas. Ou neste caso com uma forma só. Ok, ela está ali. Reparem, temos aqui duas formas que resultaram, parecem duas peças de Tetris, não é? Que resultaram então da interseção ou da não interseção das duas formas. Vamos aqui voltar atrás e vou introduzir aqui um outro conceito que ainda não falámos nestes vídeos e que tem a ver com as próprias características de funcionamento do Illustrator e uma das funções que muitas das vezes é utilizada pelos designers gráficos para ter uma percepção das linhas. Eu vou dar aqui um exemplo prático. Vamos imaginar que eu retiro quer o preenchimento, quer a linha destas formas. Reparem que tecnicamente eu aqui não tenho qualquer forma desenhada, mas na prática tenho. Reparem, se eu aqui fizer um pequeno marquee ao ponto de apanhar uma das seleções, eu tenho aqui. Só que acontece que ela não tem nem preenchimento, nem linha. Ora, e tenho aqui uma outra também. Aliás, se eu selecionar aqui, eu vou verificar que tenho aqui duas formas. Um dos mecanismos que nós podemos usar para verificarmos se existem formas ou não é pressionar a tecla, ou o conjunto de teclas, Ctrl+Y. E neste caso nós vamos entrar aqui no modo de visualização das linhas, ok? Portanto, nós conseguimos ter aqui uma percepção mais aprofundada, não com cores, porque mesmo que selecionemos aqui cores, por exemplo, para esta forma que aqui está, se eu selecionar a cor de preenchimento, ela não vai aparecer. Esta função aqui tem como principal objetivo mostrar-me como é que eu tenho organizadas as minhas shapes em termos de forma. Mesmo que eu altere aqui a espessura da stroke, reparem, eu estou a aumentar a espessura da stroke, mas na prática não estou a ver aqui nada, ok? Vamos verificar aqui, ok? Vamos aqui puxar o quadro dos strokes, neste caso temos aqui o stroke, ok? Ele apareceu aqui algures, estará aqui algures, está aqui swatches, brushes, ok, stroke, está aqui. Vamos reparar no seguinte, reparem, eu estou a aumentar a espessura para 20, mas, no entanto, aqui é-me apresentado apenas o contorno da forma. Se eu fizer novamente Ctrl+Y, eu vou ter então a apresentação aqui da minha forma. Ok? Neste caso concreto, o Ctrl+Y tem a ver com o Outline. Ok? O Outline Preview, neste caso, é basicamente a mesma função. E, portanto, se eu clicar aqui Ctrl+Y, eu tenho esta visualização. Ora, feita este pequeno reparo, ele vai servir-nos para exemplificar o que é que acontece aqui com o Pathfinder. Ora, se eu clicar aqui, e vamos tentar regressar aqui ao ambiente normal, e eu digo normal quando me quero referir, obviamente, ao ambiente daqui do normal, sem ser com
o outline, neste caso aqui, com o outline, e eu vou aqui definir uma stroke pequena, só apenas com uma linha. Okay? Vamos aqui puxar estas opções para aqui também, ok? Só que neste caso eu quero selecionar aqui basicamente uma linha. Vou fazer aqui um Shift X, ok? Vamos aqui no stroke colocar apenas um. E depois eu explico porque é que eu disse Shift X. Ora bem, vamos aqui então escolher um preenchimento diferente. Ora, o que acontece aqui tecnicamente agora é o seguinte: neste espaço de baixo, se eu clicar aqui, ele vai fazer uma divisão. Mas vai fazer uma divisão e não me vai, ao contrário do que aconteceu aqui, ele não me vai retirar esta peça do meio. Eu neste caso vou ficar com 3 peças, ok? Fico aqui com uma das primeiras shapes, a segunda shape e a interseção das duas. Vamos fazer Ctrl Z para regressar novamente à posição inicial, as duas selecionadas, e portanto aqui eu tenho o resultado da divisão de todas as áreas, ok? Temos aqui esta que faz um trim, e neste caso um trim eu vou clicar aqui, e o que é que vai acontecer? Ao contrário do que acontece com esta, se eu clicar aqui, esta parte vermelha vai desaparecer e vai ficar só verde. Ora, neste caso concreto aqui não. Eu vou clicar aqui e aparentemente ficaram as duas formas, mas reparem o que é que aconteceu à primeira. Ela ficou cortada pela segunda. Okay? E portanto esta é a principal diferença entre estas duas funções que aqui estão. Vamos voltar atrás para voltar a ter aqui as nossas shapes e vamos testar esta que aqui está, que se chama Merge. E na prática ela vai ter uma função muito semelhante àquela que ali está. Okay? Ela está aqui no Merge, ok? Eu não fiz um Merge como queria. Vamos aqui selecionar as duas e vamos fazer aqui o Merge. Okay? E ele está-me a fazer aqui, curiosamente, a mesma função que ali está no Trim. Ok, muito bem. Vamos aqui fazer o seguinte. Vamos eliminar estas funções. Vamos fazer aqui duas circunferências. Ok, muito bem. E vamos verificar o que é que vai acontecer aqui com... Ups, ok. Temos aqui as duas, certo? Estão aqui as duas em separado, muito bem. Vamos selecionar as duas e vamos fazer aqui então o Merge. E cá está então ele a fazer exatamente a função que se pretendia. É uma função semelhante àquela do Unite. Vamos ter ainda aqui a função do Outline, ok? E quando eu clico aqui, o que vai acontecer é que ele automaticamente vai-me passar para o modo de Outline. E vai-me passar para o modo de Outline para eu poder perceber que tenho aqui 3 formas, ok? Ora, eu vou fazer Ctrl Y novamente e reparem, eu tenho o Outline aqui. Então se eu faço um Ctrl Y aqui, não tenho rigorosamente nada. O que aconteceu é que ele zerou aqui os dados. E neste caso, as minhas formas ficaram apenas aqui transparentes. Ora, se eu colocar aqui um preenchimento e depois colocar, obviamente, aqui uma linha, vamos colocar aqui com uma cor mais escura, o que vai acontecer é que há aqui uma linha de 0 pixels e, portanto, eu terei que aumentar aqui. Ora, reparem o que é que aconteceu. Na prática, eu tive aqui vários cortes feitos, então, com esta opção que aqui está do Outline, ok? Portanto, resumindo e concluindo, vamos aqui voltar a repetir. Neste caso, eu vou desenhar duas circunferências, elas vão se intersetar ali. Se eu selecionar e clicar aqui, o que ele vai fazer várias alterações. Reparem, tenho um stroke igual a 5, tenho aqui os preenchimentos, etc. Se eu clicar, a stroke vai passar a 0, vai ficar apenas com uma linha de cor vermelha, mas sem stroke. Portanto, se eu fizer aqui um clique, vou ficar com 1, então já tenho a percepção aqui dos meus espaços. Ora, obviamente que eu aqui não consigo pegar no interior destas formas, porque elas não têm preenchimento. Então, o que eu vou fazer é, vou selecioná-las e vou-lhes atribuir um preenchimento, pode ser o vermelho, e neste caso eu já posso, então, separar aqui os diferentes componentes da minha atividade produzida neste caso, por esta função aqui, que é o Outline. E finalmente temos aqui o minus back. Ora, o minus back significa retirar à parte da frente aquela que está da parte de trás. E, portanto, se eu clicar aqui, o que vai acontecer então é o contrário do que acontece com esta, que neste caso é o minus front. Okay? E, de uma forma genérica, é assim que funciona então o quadro do Pathfinder, extremamente útil para fazermos exercícios tão simples como estes. Imaginem que eu quero fazer aqui uma espécie de um escudo. Ora, um escudo basicamente é constituído da seguinte forma. Reparem, eu vou ser extremamente rápido, iremos depois ter a ocasião de fazer exercícios práticos com este tipo de material. Ora, eu vou desenhar aqui uma shape destas, vou copiá-la,
ok? E vou arrastá-la aqui, pressionando 3 teclas, basicamente. Portanto, eu vou selecionar, vou pressionar o Ctrl, o Alt e o Shift, que é para não só colar, ou melhor, neste caso, primeiro, Ctrl e Alt, para copiar. Fiz um clique, agora pressiono no Shift, e agora vou arrastar para este lado, para poder ter aqui, reparem, ok? Ter aqui uma cópia. Ora, o que eu vou fazer agora, basicamente, é retirar uma da outra, ok? Vamos então retirar uma da outra e vamos ficar com a interseção. Ora, se eu quero a interseção, eu quero este espaço que aqui está. Então vamos fazer o intersect. Temos aqui esta espécie de folha, ok? O que eu vou fazer agora, basicamente, é o seguinte. Vou fazer aqui 2 elipses. Vou copiar e colar para aqui e vou colocá-las aqui no centro. Aliás, eu posso simplesmente clicar aqui com o botão do lado direito e fazer um group. Elas vão ficar agrupadas. Ora, então se elas estão agrupadas agora neste grupo, o que eu vou fazer agora é o seguinte, vou centrar tudo isto, ok? Então vamos aqui ao Align e vamos centrar, ter a sensação que eles estão centrados, ok? Neste caso eu vou colocar aqui, vamos aqui centrar, eles estão centrados relativamente à seleção, vamos centrar relativamente ao artboard, ok? Cá está. Ora, o que vai acontecer agora aqui é o seguinte, eu vou retirar esta daqui. Então, reparem, eu retirei e tenho aqui já o meu escudo feito, ok? Se eu agora fizer um Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou ter aqui um escudo à parte. Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer aqui Ctrl+Alt e faço um clique e agora pressiono a tecla V e vou fazer isto, reparem. Ok, aqui não resultou como eu queria. Vamos aqui fazer o seguinte, nós podemos fazê-lo de outra forma. Às vezes é mais simples fazer assim, eu vou selecionar aqui esta path e vou duplicar o meu layer, e com isto tenho a certeza que ele está por cima. E agora vou fazer aqui um V, pressionar o Alt e o Shift para fazer aqui uma redução concêntrica, e temos aqui então agora a possibilidade de, por exemplo, extrair a parte interior, e reparem como eu rapidamente tenho aqui então um escudo. E portanto há muitos exercícios que nós iremos ter a ocasião de fazer lá mais para a frente para mostrarmos as funcionalidades deste tipo de painel.